senhores telespectadores, entre este correio que todas as semanas recebo dos senhores telespectadores, há uma carta que me interessou particularmente. Ela vem da região de Paris, é de um senhor telespectador que está lá instalado e que me diz que já tem netos, e que vê o programa, diz ele, desde há muitos anos. Diz-me coisas amabilíssimas, estou-lhe muito agradecido. Diz-me, por exemplo, que são os meus programas que lhe fazem, às vezes, sentir orgulho de ser português. Para mim, como imaginam, isto emociona-me. Bom, mas coloca um problema que não deixa de ter razão de ser. Diz-me ele, bem, desde há tanto tempo, milhões de portugueses a sair de Portugal, vão para toda a parte, vão para a América, vão para a Europa, vão para a África, vão para a Ásia, e pronto, e perde-se o rastro. São portugueses que deixam de intervir em Portugal, é uma parte do país que se perde. Eu não concordo com ele, não é verdade. Pelo contrário, a imigração tem um papel fundamental na história de Portugal. E isso não costuma ser dito. É uma coisa em que as pessoas não costumam pensar. Qual é a importância que a imigração e os imigrantes têm na nossa própria história? Nós somos como somos e até que ponto os imigrantes contribuíram para isso? Bom, eu estive a pensar nisso, os nomes ilustres de pessoas que lá fora nobilitaram o nome de Portugal são às centenas, talvez aos milhares. Eu não podia, é claro, referi-los todos, mas fiz como agora é costume. Fiz assim uma espécie de concurso interior, a pensar, vamos escolher os 10 mais. Quem são os 10 portugueses que mais contribuíram para a grandeza de Portugal lá fora, que tiveram de emigrar? Bom, desse concurso dos 10 mais, eu tenho aqui a lista dos que escolhi. É claro que é a minha lista, porque o senhor telespectador, se quiser fazer o mesmo esforço, pode achar nomes completamente diferentes, cada um tem o seu critério. Os nomes que eu apurei são, isto é por ordem de antiguidades, o primeiro é o Santo António, depois o Pedro Hispano, depois um rei de Portugal, Dom Afonso III, depois Damião de Góis, depois Fernão Mendes Pinto, depois Camões, depois o Padre Manuel da Nóbrega, depois o Padre António Vieira, depois o escritor Ferreira de Castro e o grande poeta Fernando Pessoa. Isto faz 10. É claro que ficam de fora grandes nomes. Por exemplo, eu estou a lembrar-me de portugueses como o jovem Estácio de Sá, que fundou a mais bela cidade do mundo. É Estácio de Sá quem, aos 20 anos, funda o Rio de Janeiro. Tomé de Sousa, o fundador de São Vicente, que é a mais antiga Câmara das Três Américas, como eles lá têm escrito. Depois há a geração dos bandeirantes, dos garimpeiros, dos desbravadores. São milhares e milhares. É Portugal que se despovoa para fazer o Brasil. Depois, no século XVIII, aos estrangeirados, estou-me a lembrar o Abate Correia da Serra, por exemplo, que é um dos grandes cientistas do século XVIII. Este homem colaborou na redação da primeira Constituição dos Estados Unidos da América. O Duque de Lafões, que viveu lá fora e quando voltou fundou a Academia das Ciências, que ainda hoje tem toda a importância que tem. O Luís António Vernet. O Vernet é um homem que também não podia viver cá dentro e que lá fora tem uma obra notabilíssima. É o autor, por exemplo, de um livro chamado O Verdadeiro Método de Estudar. É toda a metodologia do saber moderno que ele aconselha, e é nesse livro que se inspira em grande parte o Marquês de Pombal para a reforma da Universidade de Coimbra. E não são só do antigamente, são nossos contemporâneos, pessoas como a pintora Vieira da Silva, que é uma pintora famosa no mundo e realmente impressionante. É uma ternura prisioneira
dentro de uma cidade que afoga, ou o Paulo Arrego, com aquela perversidade genial e feminina, ou o António Damasio, autor de livros que foram best-sellers e continuam a ser best-sellers em todo o mundo, como o Erro de Descartes. Claro, pode-se pensar de outra maneira, e eu penso, mas a verdade é que é um livro de leitura empolgante. Há tantos outros que eu podia falar. Bom, como não podia citá-los todos, escolhi estes 10. O primeiro será Santo António. Como sabem, há quem chame Santo António de Lisboa, quem chame Santo António de Pádua. A explicação é simples. Ele nasceu em Lisboa, mas morreu na cidade italiana de Pádua. Não se chamava António, chamava-se Fernando de Bulhões. Foi estudar aqui em São Vicente, depois foi para Coimbra, impressionou-se muito com Santo Antão e por isso é que mudou de nome de Fernando para António. António é a maneira alatinada de dizer Antão. A certa altura passaram uns frades franciscanos por Coimbra, foram para Marrocos. Ele empolgou-se e quis ir também para Marrocos, emigra, sai de Portugal, onde nunca mais voltou. De Marrocos vai para a Itália, onde entra na ordem franciscana, e a sua palavra ardente, a sua fé imensa, emocionaram os públicos italianos. Era uma altura, a época dele, século XIII, uma altura de grande tensão social entre os ricos e os pobres, e ele toma corajosamente a defesa dos mais pobres. Há um sermão famoso em que ele, apontando para os ricaços que passavam ao longe com roupas de escarlate, vermelho, sedas que brilhavam, ele diz: vocês dizem que vão vestidos de púrpura, vão vestidos de seda, mentira, vocês vão vestidos com o sangue dos pobres. Bom, imagina-se a emoção que isto causou. Ele morreu a pregar numa Semana Santa, no dia 13 de junho de 1231. Como sabem, ainda hoje é o 13 de junho, é em Portugal o dia de Santo António. E em Pádua também é, mas comemora de uma maneira completamente diferente. Morreu em junho de 31 e estava canonizado e declarado santo pela Igreja em maio de 32, menos de um ano. Isto mostra bem a emoção de Santo António, e ainda hoje a Itália, quando se diz Il Santo, é Santo António, é em Santo António que eles pensam. Bom, o segundo nome que eu tenho aqui é Pedro Hispano, ou Pedro Julião. Também nasceu em Portugal, não se sabe ao certo aonde. Ele é que declara que nasceu aqui, saiu também muito novo, correu o mundo, esteve em várias universidades, acabou morrendo quando era Papa, é o Papa João XXI. Mas não é só por ter sido Papa que ele é famoso. Foi um grande teólogo, um grande filósofo, um grande médico. Ele escreveu um livro, o Thesaurum Pauperum. Thesaurum Pauperum quer dizer Tesouro dos Pobres, onde escreveu as receitas, as mezinhas que os pobres podiam tratar para curar os seus sofrimentos. Bom, esse livro teve influência até aparecer a medicina moderna no século XIX. Houve milhões de pessoas que se trataram ou curaram, não sei, com as mezinhas desse português. Na filosofia, ele fez, por exemplo, um livro de lógica, um livro, as Súmulae Logicales, um resumo de lógica. Imaginem isto, ele lá põe a teoria do silogismo e ele inventou uma mnemónica para os estudantes saberem quais são os modos válidos do silogismo. Essa mnemónica era uma série de palavras: barba, selar, endari, fério, festino, barroco, etc. São as vogais que indicam o tipo das proposições para o silogismo ser correto. Eu devo dizer, quando eu fiz o 7º ano do liceu, os programas oficiais
ainda exigiam que os estudantes soubessem essas mnemónicas. É preciso ser um grande professor para que uma lição dada por ele continue a ser aprendida pelos estudantes 700 anos depois. O terceiro nome é o rei Dom Afonso III. Eu acho que essa história de Dom Afonso III anda por aí muito mal contada. Afonso III era filho do rei Dom Afonso II, que morreu leproso e morreu novo, e portanto a mãe, que era a rainha Dona Urraca, mandou o segundo filho, que era este Dom Afonso, para a França, para ser criado por uma tia materna, que era a rainha de França, rainha e regente, Branca de Castela. A rainha recebeu muito bem, ele criou-se, fez-se homem em França, foi o chefe da Cavalaria Real, teve um papel importantíssimo na Batalha de Bouvines, foi lá em França, casou com a tal Matilde, Condessa de Bolonha, que era uma condessa soberana. Bolonha era uma das chaves da defesa da França no Mar da Mancha, mas em Portugal as coisas correram muito mal. O irmão mais velho do Dom Afonso, que era o Dom Sancho II, deixou-se dominar pelos grandes, ele era fraco, deixou de reunir cortes, deixou de conselhos forais, o país caiu num abandono, numa anarquia, numa violência, guerras civis. Os povos e os bispos queixaram-se ao Papa de que aquele rei não sabia governar. Era preciso alguém que governasse o país. Alexandre Herculano conta isto como se isto fosse uma odiosa maquinação dos prelados. Não é verdade. Nas queixas entram os conselhos do reino e, sobretudo, temos documentos seguros de que o país tinha caído numa anarquia que era um inferno. Então o Papa manda este Dom Afonso para administrar o reino. Dom Afonso obtém imediatamente o apoio de todas as classes populares. Há uma guerra civil em 1245, Dom Sancho tem que se ir embora e Dom Afonso III estabelece uma monarquia nova. Agora há ordem, há outra vez forais, há outra vez inquirições, é uma monarquia outra vez popular. A capital passa para Lisboa, o povo é chamado a tomar parte nas cortes em Leiria. É a monarquia gótica, é uma monarquia nova. É realmente uma grande figura na história portuguesa. Eu estou a falar-lhes e tenho aberto, já viram, diante de mim, um livro, um belo livro. É nem mais nem menos que a Bíblia do rei Luís IX, rei São Luís de França, que era primo co-irmão de Dom Afonso III. São Luís era filho de Branca de Castela e o nosso Dom Afonso era filho do Urraca de Castela. Este livro foi mandado fazer pela Branca de Castela para o filho aprender a doutrina cristã. Todos os versículos são iluminados. É uma das obras mais maravilhosas da iluminura da Idade Média. É muito possível que o nosso Dom Afonso III também aqui tivesse aprendido o seu catecismo. O quarto nome escolhido é o de Damião de Góis. Ainda há poucos programas eu evoquei essa grande figura de humanista que foi Damião de Góis. Nasceu em Alenquer, foi criado aqui na corte de Lisboa, mas novinho saiu para a Flandres, esteve na Flandres como agente do rei de Portugal e durante anos percorreu toda a Europa. Ele esteve nos países do Báltico, correu toda a Lituânia, esteve em Danzig, esteve na Alemanha, conheceu aí Lutero, Melanchthon, Erasmo, foi profundamente influenciado pela teoria erasmista, que é uma teoria europeia de concordância, de tolerância, de aceitar as ideias, de paz interior, de uma grande elevação espiritual. Depois volta para Portugal, é nomeado guarda-mor da Torre do Tombo
e escreve dois dos livros mais importantes da nossa historiografia, a Crónica do Felicíssimo Rei Dom Manuel e a Crónica do Príncipe Dom João, que é uma crónica de Dom João II antes de subir ao trono. É um grande exemplo humano. Talvez se possa chamar a Damião de Góis o primeiro português grande europeu. E segue-se Fernão Menos Pinto. Nasceu pobríssimo em Montemor Velho, andou por aqui em Palmela, à ordem do Sr. Dom Jorge, depois emigrou e passou uma grande parte da vida na Ásia, na Índia, na China, no Japão. Foi muitas vezes preso, vendido como escravo, foi traficante e escreve um livro extraordinário, que é A Peregrinação. Um livro tão extraordinário que tentaram dizer que aquilo não era verdade. Ele põe lá o contraste daquilo que os portugueses pregavam e daquilo que realmente se fazia. Bom, isso levou-o a sair da Companhia de Jesus, onde chegou a entrar, mas esse livro é um dos documentos humanos mais pungentes da expansão dos europeus por esse mundo. Segue-se Luís de Camões. É claro que Camões é um extraordinário gênio literário e o seu nome seria grande, quer tivesse emigrado, quer não. A sua obra lírica, que ele escreveu em grande parte antes de sair de Portugal, garantia-lhe um lugar de primeiro plano nas letras portuguesas. Mas foi depois de emigrar que ele escreveu Os Lusíadas, a obra que faz dele o poeta nacional por excelência. Ele passou a vida por hospícios alheios degradado. Esteve na Índia como escudeiro, ele não era nobre, era humilde, origem humilde. Daí foi para Macau. Eu estou-lhes a falar justamente junto de uma estátua semelhante àquelas que Camões viu. Isto é a estátua da deusa Amá. A palavra porto, porto de mar, em chinês, diz-se Cao. E havia lá um porto onde havia um templo à deusa Amá. Era, portanto, Amá Cao. Os portugueses deram à terra o nome de Terra do Santo Nome de Deus de Macau, de Amá Cao. Camões tantas vezes terá olhado para estas estátuas. Camões passou a vida, enfim, sofrendo, como ele diz no fim, que foi a vida mais desgraçada que jamais se viu. Mas o essencial do seu tesouro poético foi na imigração que ele conseguiu escrever. Segue-se o Padre Manuel da Nóbrega. Era da Companhia de Jesus. Ele formou-se em Coimbra e, ainda muito novo, embarcou para o Brasil, de onde não voltou. É no Brasil que, saindo da costa vicentina, cá embaixo, sobe a Serra do Mar e lá no sertão, para ficar bem junto dos nativos, funda um pequeno colégio para tentar civilizar aquelas massas de população que ainda praticam a antropofagia. Aliás, é um dos combates do Nóbrega, é convencê-los a que as pessoas não se podem comer umas às outras. Infelizmente ainda há pessoas que não estão convencidas disso. Mas à volta desse pequeno coleginho cria-se uma terra maior e hoje é a maior cidade do mundo no hemisfério sul, criada por um português e inteiramente para civilizar uma nação. Outro herói do sertão, o Padre António Vieira.
É uma vida inteira consagrada à defesa da liberdade dos índios do Brasil. Os índios, que naturalmente os colonos queriam capturar, fazer deles escravos, agarrá-los aos arados, e ele defendia-os dizendo que eram criaturas humanas, filhos de Deus, nossos irmãos. É uma batalha enorme e o padre António Vieira, eu julgo que pode com justiça ser considerado no mundo o primeiro grande defensor dos direitos humanos. E já quase nosso contemporâneo, o romancista Ferreira de Castro. Esse nasceu numa aldeiazinha, lá para Oliveira das Meias, lugareiros perdidos, filho de gente muito pobre. Aos 12 anos embarcaram para o Brasil, para lá ir, enfim, lutar pela vida, passou misérias. E é essa experiência espantosa que ele nos conta num livro que ficou célebre, um dos livros portugueses mais editados em todo o mundo, A Selva. Depois escreveu muitos outros, como Os Imigrantes, mas este homem, se não tem saído da sua aldeia e sofrido as dores dos imigrantes portugueses no Brasil, seria hoje um nome quase ignorado. Eu não queria acabar sem recordar um dos maiores de todos. Saiu pequenino, criança, andou por lá muitos anos e voltou trazido pela saudade. O grande poeta Fernando Pessoa. Foi na África do Sul que se fez homem, sempre com a saudade de Portugal. E é de Portugal que ele faz este retrato poético que ele atribui ao infante Dom Fernando, mas numa outra versão chama-lhe Portugal, e que realmente é uma das mais belas imagens de Portugal que eu conheço. Eu não sou recitador, mas vou dizer esses versos que para mim são das coisas em que melhor se dá uma ideia deste país que nós fomos ao longo dos séculos que temos vivido. Deu-me Deus seu Gládio para que eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça às horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e dourou-me a fronte com o olhar, e esta febre de além que me consome, e este querer de grandeza são seu nome dentro de mim a vibrar. E eu vou, a luz do gládio erguido dá em minha face calma, cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior que a minha alma. Mas são muitos, são todos os que ajudaram a fazer Portugal. Pode-se dizer que Portugal, no fundo, é obra, naquilo que existe, naquilo que temos, é obra do trabalho daqueles que saíram daqui e que nunca esqueceram a pátria onde nasceram.